Paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje, mais uma vez, iremos meditar na palavra de Deus e eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação para quando publicar vídeo você ser notificado. E também eu convido você para deixar o seu comentário. O que você achou da palavra? Essa palavra tem te ajudado? Se tem te ajudado, deixa aí nos comentários, né? E também me diz de onde de qual cidade, qual estado você está me assistindo, para me saber até onde que esse canal está chegando. E a palavra de Deus hoje que nós iremos meditar, ela se encontra no Salmo de número 27 e no versículo 10. Iremos meditar nesse versículo, né? Que diz assim a palavra do Senhor: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que nesse momento você esteja vivendo um momento difícil, né? Ainda que nesse momento o teu pai, a tua mãe te desampare, mas o Senhor te acolherá, né? Porque o Senhor, Ele é Deus. Ele é um Pai misericordioso. Eu não sei se você já passou por isso, ou se você está passando nesse momento, né? Mas eu já passei, né, por um momento em que a minha mãe me desamparou. Mas o Senhor nunca me abandonou. Ela me desamparou, me desprezou, mas o Senhor me acolheu. E eu digo para você, a pessoa mais importante da nossa vida não é o nosso pai, não é a nossa mãe. A pessoa mais importante na minha e na sua vida que tem que ser é Jesus. Porque Jesus, na hora da dificuldade, Ele está do seu lado. Todos podem te abandonar. Todos podem te acusar. Mas o Senhor Jesus vai estar do seu lado para te ensinar, para te apoiar, para te corrigir, para te disciplinar. Tudo isso Ele faz, mas Ele não abandona. Mesmo na correção dele, Ele ainda assim está do seu lado. Mesmo quando Ele está disciplinando você, Ele ainda está cuidando de você. Porque Ele é Deus, Ele é misericordioso. E o salmista Davi, ele sabia muito bem disso, né? Que se o pai e a mãe desamparassem ele, o Senhor ia continuar cuidando dele. Porque Davi, cedo, ele saiu do cuidado do pai e da mãe, né? E a gente vê que no dia em que Davi foi ungido rei, ele estava no campo. Ele foi esquecido, ele não foi apresentado pelo seu pai de início, né? Quando Samuel chegou ali para ungir um dos filhos de Jessé a rei, que seria Davi, a palavra do Senhor diz que ele apresentou todos os filhos, do mais velho, do mais bonito, ao outro. E aí, Deus não tinha escolhido nenhum daqueles. Samuel até pensou, né, quando viu o primeiro, certamente está diante de mim aquele que o Senhor vai ungir rei. Mas o Senhor não deixou que ele ungisse, né? O Senhor não permitiu. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Nenhum daqueles dos filhos de Jessé eram como Davi. E Davi estava no campo, apacentando as ovelhas do seu pai, cuidando. Estava trabalhando, enfrentando o leão, enfrentando o urso para defender as ovelhas do seu pai. E também estava sendo treinado no deserto para reinar no futuro. E a palavra do Senhor diz que Samuel diz: acabaram-se os teus filhos, porque o Senhor não escolheu nenhum desses. Aí foi que ele disse: ainda tem um mais moço. Quer dizer, a gente vê que naquele momento
ele nem sequer mandou buscar Davi, né? Para apresentar com os demais. É como se Davi não tivesse sido, é como se Davi não fosse filho dele. Porque ele apresentou alguns e se esqueceu de Davi. Mas a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados, né? E quando Samuel mandou buscar Davi, né, que o pai mandasse buscar, mandou buscar e ali ele foi ungido na presença do pai, que tinha excluído ele, e também na presença de todos os seus irmãos. E ali ele foi ungido rei. E daquele dia em diante, a sua vida mudou, nunca mais foi a mesma. Porque depois Davi foi chamado para ir morar com Saul, para tocar, para que Saul fosse aliviado daquele espírito imundo. E a vida de Davi nunca mais foi a mesma, né? Então, meu querido e minha querida, ainda que o pai, porque Davi, ele sabia que o pai naquele momento lhe desamparou, lhe excluiu. Ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Então, se você está vivenciando esse momento, se sente desamparado pelo seu pai, pela sua mãe, pelas pessoas, saiba que Deus, Ele é quem cuida de ti. Você tem que olhar para Ele, porque Ele é a pessoa mais importante da sua vida. É Ele quem cuida de nós. Ainda que a gente seja incompreendido pelas pessoas, não importa. Deus nos compreende muito bem. E que você guarde essa palavra no seu coração. Não é porque alguém te desampara que você deve se sentir desprezado. Não, olhe para o Senhor. Olhe para os céus, né? Porque o salmista ele diz, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro vem dos céus, né? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então olhe para Jesus. Pare de focar nos problemas, pare de focar nas pessoas. Foque em Deus. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Porque foi o Senhor que nos chamou. A nossa vida é do Senhor. O que nós faz é para o Senhor. Então, busque o Senhor. Pare de focar no que os outros pensam. Porque as pessoas, elas não resolvem seus problemas. Quem resolve é Deus. Só quem tem o poder de resolver é Deus. Pare de contar a sua vida para os outros. O que você vai fazer, o que você está passando, conte para Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu não costumo contar a minha vida para ninguém. Eu gosto de contar para Deus, porque eu sei que Ele tem o poder de resolver. Eu sei que se eu contar para alguém, de repente aquela pessoa vai sair contando por aí. E eu não gosto disso. Mas eu conto para Deus. Que Ele pode todas as coisas. Ele sabe trabalhar, né? Trabalha diferente de todos. Mas Ele sabe trabalhar. Então entregue sua vida, seu caminho na mão do Senhor. Porque Ele tem a solução para você. Ele tem a resposta para a tua oração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família nesse dia. E medite nessa palavra em nome de Jesus.